Por falar em Igor Jesus, a produção preparou uma artezinha aí. Bota na tela aí, ô produção. Seguinte, ó. Igor Jesus versus Endrick nas eliminatórias com o Dorival, tá? Com o Dorival. Olha só, cara, que doideira. 72 minutos pro Endrick em 3 jogos, não marcou nenhum gol. E o Igor Jesus, 2 jogos, 1 gol, 153 minutos. Assim, a gente pode pensar, talvez, por esquema de jogo, pela tática, pelo desempenho, pelo momento, enfim, a gente pode levar momento, por preferência. Às vezes o Dorival não acha o Endrick aquele jogador que muitas pessoas acham, não sei. Mas qual que seria, de repente, o diagnóstico do Igor Jesus com menos jogos ter muito mais minutos, cara? Muito mais que o dobro, pô. Então, acho que tá claro que o Dorival não enxerga o Endrick como o 9 que ele deseja, com as características que ele pretende para a função. Só um detalhe, o Endrick ele não entra em um dos jogos, poderiam ser 4 jogos, né? E tem contra o Paraguai ou Equador? Contra o Equador o Endrick nem entra, ele tá lá, mas nem entra. O jogo do Couto Pereira, né? Que é o gol do Rodrigo. Acho que quando o Dorival treina com o Pedro e o Endrick como reserva, ele deixa claro o que ele quer. E quando ele perde o Pedro e coloca o Igor Jesus, acho que fica evidente, assim, o Endrick está atrás nessa fila, porque ele quer um 9 com mais presença de área, um 9 que circule também mais fora da área, que consiga escorar, que consiga trabalhar, e o Igor Jesus faz isso, o Pedro também. Pedro cansou de fazer isso no Flamengo. O Pedro chegou a liderar ao mesmo tempo artilharia e estatística de assistências do Brasileirão, né, porque ele consegue entregar isso, e o Igor Jesus faz isso muito no Botafogo, de sair para tabelar com o Almada, com o próprio Luiz Henrique, com o Savarino. Então é esse o cara que o Dorival quer, além de ter a presença de área, de subir para uma casquinha, para um cabeceio, para uma finalização, para o último toque. Então, como 9, o Igor Jesus atende mais aquilo que o Dorival entende como ideal. Eu não sei se tem questões de dia a dia, eu não sei. Se questões de idade, do Dorival entender que o Endrick está passando por um processo de maturação. Tem uma questão de titularidade, um é titular no clube dele e o outro não é. Só que eu acho que a gente precisa ter cuidado para avaliar isso. Porque... Bom, o Danilo também não é, né? Então, além disso, além do Dorival escalar na seleção jogadores que também não são reservas, não são titulares dos seus clubes e mais, nem jogam, no caso do Danilo, na função que o Dorival usa na seleção brasileira, nós estamos falando de um Igor Jesus que chegou em julho. Se for falar em adaptação ao novo clube, os dois chegaram no meio do ano aos seus clubes agora. Se for falar de titularidade, ok, o Igor Jesus barrou o Tiquinho, que aliás já tinha perdido a vaga do time na prática, né? O Eduardo já chegou a jogar por ali, enfim, um cara que está embaixo há 1 ano. Desde o Brasileiro do ano passado, Júlio Santos que machucou. O Endrick é reserva do Mbappé, irmão. É difícil. E quando tem entrado no Real Madrid, tem feito gol. Gol de vitória, sofrido pênalti importante, gol em Liga dos Campeões. Ele está gerando impacto. Ele está gerando um impacto que é possível gerar no Real Madrid. Então, comparar também a situação de cada clube, eu acho que é um pouco injusto com o Endrick. Eu acho que o que está pesando mais aí, e aí é um critério que não me parece absurdo, é característica mesmo. Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. Porque mesmo que o Dorival não assuma isso abertamente, o Endrick não é o camisa 9, o centroavante, que ele gostaria de ter para o modelo de jogo que ele imagina na seleção, né? Ele já deixou isso claro em escalações, né? Como o Jorge bem lembrou aqui, mas ele, no discurso também, ele deixa isso nas entrelinhas, né? Porque ele não assume, mas ele fala, o Endrick é um menino, a gente precisa ter cuidado com ele. Só você lembrar do que aconteceu na Copa América, por exemplo, de todo mundo cobrando mais minutagem para o Endrick e ele criando uma redoma, né? Uma falsa sensação de proteção para o Endrick, tem que ter cuidado com ele. E depois jogou na fogueira. Exatamente, o nosso Bob Charlton, né? Da nova geração. E aí eu acho que tem isso, né, de não ser o cara que ele quer, que ele gostaria de ter ali como o 9 da função, e aí talvez por característica, né, por troca de posição, por movimentação, e aí é característica mesmo, né, atributo de jogo que cada um tem de maneira diferente. E fora isso, o momento, né, porque o Endrick é reserva no Real Madrid, dadas as devidas circunstâncias, né? Como o Jorge bem ilustrou aqui, ele é reserva do Mbappé, mesmo sendo reserva ele entra e entra bem. O Igor Jesus é um cara que já estava ali, sabe, no ritmo de jogo de mais minutos, né? De sendo decisivo em Campeonato Brasileiro, de sendo decisivo em Libertadores da América. Talvez para uma data FIFA que ele precisasse assim do resultado rápido, imediato, de um cara que entra e tá
futebol muitas vezes é momento, a gente fala tanto de seleção que, pô, você não consegue treinar há muito tempo, não consegue fazer os ajustes necessários. Pode ser, a gente não tá na cabeça do Dorival, mas pode ser um fator, assim. E aí, Gi, porque, vou ser sincero aqui, eu tenho muita dificuldade de entender, tá? Eu acho que ele não curte muito o Endrick. É. Sendo 100% sincero. Porque pra mim é a única explicação, a gente cara. tem contra-argumentos. Ah, por característica, porque ele é um cara que quer um jogador que tenha mais referência, que brigue dentro da área. E quando ele coloca o Rodrigo de 9? Perfeito. Ah, porque ele quer blindar o Endrick. Ele jogou o Endrick de titular no jogo mais complicado. Sim. Ou seja, acabou expondo do mesmo jeito, né? Acabou. Eu tenho muita dificuldade, cara. E outra... porque ele é reserva no Real Madrid. Mas pra quem? Pro Mbappé. É demérito? E o Danilo? O Danilo é reserva na Juventus, era o capitão dele. Cara, assim, uma vez o Simões falou um ponto aqui, e eu concordo muito, né? A gente consegue visualizar, e eu acho o Igor Jesus um baita de um jogador, tá? Gostaria no meu time. Gostaria de ter no meu time. Mas na Copa do Mundo, você consegue enxergar quem vestindo a camisa nova do Brasil? É o Endrick. Com tranquilidade, sim. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer. Vestindo a 9, mas no elenco. Com certeza. Na convocação para a Copa. Mas hoje, pensando, vamos ser otimistas, tá? Vamos fazer uma projeção bem otimista. Dando tudo certo, aquilo que a gente sempre projeta, quem que vai vestir a 9 na seleção brasileira? Na próxima Copa? Mas o que é dar tudo certo? Não, eu entendi o que ele quis dizer. Na projeção, tipo assim, você olhando a projeção de carreira cedo. Dos atacantes que a gente tem hoje. Né? Pra próxima vai ser Qual muito deles cedo. parece que vai ter uma ascensão mais meteórica e chegar lá na Copa do Mundo, talvez não essa, mas a outra, como, um grande jogador a nível mundial, né? Eu acho que o Endrick é esse cara. Porque assim, eu consigo ver... 100% eu consigo ver, para mim é mais natural visualizar o Endrick como um dos convocados para as próximas Copas, Sim. Falando aí de longo prazo, do que o Igor Jesus. 4, Para mim é mais fácil visualizar isso, mas não necessariamente como o dono da camisa 9. Porque nós estamos falando do ano de 2024, que está acabando, e nesse ano de 2024 inteiro o Endrick não foi titular. Sim, o Rodrigo foi, o Pedro machucou, deu azar, mas seria, o Igor Jesus foi, assim, a galera toda passou na frente do Endrick. Então eu acho que ele estará na lista, na eliminatória. Então, eu acho que na Copa América ele é titular, ele vai perdendo minutos, né? Ele vai entrando do banco na primeira fase e é titular contra o Uruguai no último jogo, o Brasil eliminado. Eu não vejo, assim, para 2026, com a realidade de agora, pode mudar muita coisa, né? Pode não ser nem o Dorival o técnico até lá, pode mudar tanta coisa. Daí muda totalmente o cenário. Mas com o contexto desses 12 jogos do Dorival, eu não consigo ter a segurança zero de que o Endrick vai ser o 9 da Copa. Zero. Por isso que eu quis trazer justamente esse ponto, porque me parece ser muito mais algo de preferência do Dorival, né? Eu não sei se tem problema de bastidor, não sei. Você quer ver um exemplo? O Xavi não gostava do Rafinha no Barcelona. Ele saiu, o Rafinha foi fazendo o quê? Simplesmente. É isso que eu falo. Então assim, eu acho grave a gente ter um talento como o Endrick. E tá tudo bem, entendeu? E até acho que, assim, sinceramente, o Igor merece ser mais titular do que o Endrick. O Endrick, eu não sei, parece que ele tá cada vez mais se minando na seleção brasileira. Ontem ele entrou e tava perdido. Mas é que tá, ele tá se minando ou tá sendo, entre aspas, minado? Porque eu fico pensando também, assim, tem um lado da análise do jogador que a gente precisa fazer, assim, o cara entrou mal, o cara entrou perdido, desconectado, no momento em que as coisas estavam indo bem. Mas assim, pensa no outro lado também, você é convocado, aí o Pedro machuca, aí o cara não conta com você, aí o cara improvisa o Rodrigo. E depois ele fala que foi um erro não convocar o Pedro, porque o Pedro faria diferença naquele time. Aí o Igor Jesus vem, nunca tinha sido chamado, aparece, rouba a fila, pum, e você fica ali. Eu acho que abala a confiança do cara. Não, total. Entendeu? Eu acho que a relação hoje entre Endrick e Dorival, ela não deve ser... Porque assim, o jogador muitas vezes corre pelo técnico, se mata pelo técnico, acontece, né? Isso é importante. Eu não vejo hoje, me parece algo frio, algo distante entre Dorival e Endrick. E isso vai ter reflexo no desempenho do cara dentro do campo. Você tá num ambiente que você fala, o cara não confia em mim. O cara bota qualquer um. Se puder botar o Danilo no ataque, ele vai botar pra não me colocar. Sabe? Eu fico pensando, você sai do Brasil, você decide um campeonato brasileiro, muito bem, você, enfim, vai pra seleção, faz gols, entre aspas, salva até o próprio Dorival. Nos amistosos foi o Endrick, vamos lembrar disso aí, né? Nos amistosos, quem trouxe talvez a empolgação ali pro torcedor um pouquinho, com o resultado, por muitas vezes foi o Endrick. O cara vai pro Real Madrid, na estreia dele faz gol, na estreia de Champions faz gol. O cara não tem, entre aspas, um ponto negativo nessa história toda. Claro que vai ter jogo que ele vai jogar um pouquinho melhor, vai jogar, enfim.
e aí você vai lá na seleção e você deixa o cara como última opção. Não tem, pra mim, não tem nenhum argumento que explique, a não ser uma, para não dizer em outras palavras, mas uma preferência do Dorival. Então eu não consigo enxergar. O que está acontecendo pra mim não é contra o Igor Jesus. Pra mim é uma loucura. O Endrick ser preterido por tantos, pra mim é uma loucura o que está acontecendo. É porque eu acho que, cara, invariavelmente, e a galera que tá aí no chat, é quase unanimidade concordar que o Endrick vai ser o futuro da seleção brasileira, pô. Se ele vai ser o 9 ou não, aí é uma outra discussão, porque a gente não sabe nem se é o Dorival que vai ser o treinador do futuro da seleção, entendeu? Aqui, a gente deu o exemplo aqui do Rafinha com chave e tal, e que agora tá muito bem tanto no Barcelona quanto na seleção também. A gente não sabe o dia de amanhã, assim. Eu acho que, vamos fazer um exercício aqui. O Endrick também, ele é um pouco refém do sistema, tá? Do modelo que a seleção tem hoje. O Endrick, se o Brasil jogasse com 2 atacantes e não com 2 pontas e um centroavante, eu tenho certeza que ele ia ser titular. Um segundo atacante. Porque pro Dorival, provavelmente, é essa função que ele deveria ocupar. E ele jogou assim no Palmeiras. E ele jogou assim no com Palmeiras. Com o Flávio Lopes, exatamente. com o Breno Lopes. E eu acho até assim. que é a melhor posição dele, a melhor versão dele. E não um centroavante fixo com 2 pontas ali. Ele pode ser muito bom assim também, porque ele é um extra classe, ele é um fora de série. Pode. Mas a melhor versão do Endrick, e eu enxergo assim, é ser um segundo atacante, entendeu? Só que o Brasil não tem essa posição hoje. E aí ele acaba sendo refém um pouco disso, assim, um pouco da blindagem, um pouco do ritmo, um pouco das circunstâncias do que a seleção vive hoje, também da pressão. E outra coisa que me deixa um pouco mais seguro para projetar o Endrick no ambiente de seleção para o médio e longo prazo, em relação ao Igor Jesus, é que o futuro do Endrick, pelo menos até 2026, acho que até 2030, assim, até 2026 com certeza, o futuro do Endrick é no Real Madrid. O Real Madrid foi lá, comprou para ter o Endrick por muitos anos, a não ser que a maionese desande muito lá. Enfim, e lá eles não têm pressa, né? Então, o futuro do Igor Jesus, a gente não sabe, sim. Pode ser que no ano que vem o Igor Jesus, nesse projeto aí do Joe Textor, seja levado para o Lyon. E aí ele pode permanecer no Botafogo pro ano que vem, se o Botafogo for campeão da Libertadores e tal, ele seguir. A intenção do projeto é fazer esse movimento de levá-lo pro Lyon, com o Almada, com o próprio Luiz Henrique. Mas se o Botafogo ganha a Libertadores, vai pro Super Mundial. E aí segura pelo menos... E aí vai segurar o cara mais um. Mas aí, independentemente, assim... E é bom lembrar, Jorge, o Igor Jesus é muito jovem também, né? Ele tem 23, eu acho. 23 anos. Então, ele também pode ser um futuro da seleção. A gente tá falando muito de Endrick aqui, mas o Igor Jesus também pode ser. Com certeza. Com certeza. A verdade com certeza. é que ele e o Luiz Henrique certeza. são jogadores que poderiam estar tranquilamente jogando fora do país e jogando bem. Sim. Então, esse é o ponto. Europa, Sim. Eu acho que prateleira boa. Ainda mais se o Botafogo times. obtiver sucesso, for campeão das competições, o Igor Jesus continuar tendo destaque, e pelo projeto do John Textor, será um caminho natural o Igor Jesus ir para a Europa. Se no início de 25, no meio de 25, no início de 26, não sabemos, mas ele vai acabar indo para lá. E aí nós vamos ver como é que ele vai responder na Europa, no alto nível, como é que vai ser, assim como a gente vai esperar do Endrick e do Real Madrid. Só que me parece que é um caminho assim mais previsível. O Endrick vai crescer, vai amadurecer, vai encorpar, vai ganhar minutos, vai estar lá no Real Madrid e tal, daqui a pouco ele vira titular, daqui a 1 ano, 2 anos. O Igor Jesus a gente ainda tá vendo, né? É um cara que explodiu de julho pra cá, desde que surgiu do Botafogo. Ó, pessoal participando aqui, hoje, desculpa, quem é o titular da sua seleção? Endrick, 24%. E aí, acaba tendo esse efeito também pro garoto. Sim. Porque ele joga entre aspas pouco, a galera não vê, mas soube Mas que então, jogou. mas- Ah, tá vendo? Teve 20 minutos, mas não fez um gol. Pô, Mas o outro agora teve não quantos? adianta mais, cara. Não, já tá marcado. O momento dele ter sido titular seria contra o Chile. A partir do momento que colocou o Igor Jesus e o Igor Jesus entregou, respondeu? o Igor tem que continuar Mas tá sendo certo. titular. Eu acho que ele deveria Entendeu? ser titular também nesse Agora outro tem jogo. um ponto, assim, o que me chama muita atenção é que eu vejo algumas similaridades na caminhada do Endrick na seleção e na caminhada no Real Madrid. Porque eu também acredito que o momento do Endrick ter sido titular no Real Madrid passou. Que seria contra o Alavés, que até o Ancelotti coloca o Mbappé se machuca e fica fora do Derby de Madrid. E aí o Ancelotti também coloca o Endrick numa situação difícil como titular pela primeira vez, que é contra o Lille. Então, não sei se essa similaridade tem alguma coisa a ver com... Não sei. Mas eu vejo essa similaridade nas duas histórias. E o Endrick, assim, é importante ressaltar que no Real Madrid também, ele em poucos minutos, ele entregou gols, que foi o que a gente viu também na seleção brasileira. E não foi aproveitada essa sequência mesmo tendo vaga, tendo a oportunidade, porque o Real Madrid tem o Bellingham que se lesiona,
Aí, ao invés do Hendrick ganhar uma oportunidade como titular, não, ele quer colocar Arda Güler, ele coloca Brahim Dias, e aí vai passando o tempo. E aí, de novo, coloca o menino numa situação complicada, como aconteceu na seleção brasileira.